Cida, como que acontece a mediação aqui na escola, a mediação de conflitos? E para você, o que é? Então, a mediação de conflito, ela existe aqui na escola, eu acho que é mais com as crianças, né? Porque a gente tá sempre conversando, sempre dialogando, e as crianças não, as crianças elas sempre entram em conflito e às vezes eles não sabem resolver. Então aqui na escola a gente tem esse livro, né, que a gente trabalha bastante a mediação de conflito, e a gente também fez um caderno, mediação de conflito mirim, onde é relatado aqui, né, que tem até as fotos das crianças, né, que a gente coloca, né, e a gente faz essa mediação de conflito com eles, mas deixando que eles se resolvam, que eles falam entre eles dois mesmo, e a gente só fica observando para ver se realmente eles conseguem fazer a mediação de conflito. Dona Ana, suas colegas de trabalho estão comprometidas em fazer um trabalho de qualidade? Estão. O bom do nosso convívio ali, que a gente tem muita união, né? O que uma precisa, né? Fala com a outra. Enfim, ali tá perfeito pra gente. Porque tem que ter união, né? Uma ajudando a outra, né? Uma socorrendo a outra na hora que precisar, não só na cozinha, né? Como a Cris sabe, quando precisa com ela também. Ela se prontifica com certeza as duas também de ajudar. Como que você reage diante de um problema? Você já teve um problema e como que você reage diante dele? Certo, aqui eu nunca tive nenhum problema, né? Com nenhuma das minhas parceiras de serviço, né? E se um dia houver, né? A gente tenta sentar, tenta conversar, entender um lado da outra, né? E se desculpar, né? Porque a gente é uma equipe, né? A gente precisa fazer a coisa acontecer, né? A gente veio aqui para isso, né? E caso não der pra gente resolver ali, né? Entre a gente tenta procurar ajuda, né? Na secretaria, né? Com quem esteja lá, a Cida ou uma das meninas, né? Passar o problema e a gente tentar resolver sempre no diálogo, né? Cris, como você acha que pode ser melhorado a convivência aqui na escola? Pode ser melhorado respeitando uma opinião da outra, conversar mais, perguntar mais a opinião das outras e o que a gente também acha. Eu acho que isso é uma diferença que faz de um ambiente, no meio de trabalho da gente. Professora Sara, como que você reage aos conflitos e aos problemas dentro da escola? Então, hoje em dia eu sei lidar com a situação. Antigamente eu ficava muito triste, eu levava tudo pro lado pessoal, não sabia resolver os conflitos, chorava, ficava nervosa, ficava dias até sem dormir, tanto que eu tive até fazer terapia porque eu não estava sabendo lidar com a situação, né? Hoje não, hoje graças a Deus eu consigo lidar super bem. Eu ouço, né, o que a pessoa tem para falar, eu tento resolver da melhor maneira possível. Se tem algo que está me desagradando, eu chego na pessoa e falo numa boa, sem isso de ficar por trás, falando por trás. Eu acho que tem que ter transparência, em primeiro lugar, transparência, entendeu? Com a transparência e com a conversa você resolve tudo. Professora Nayara, você se sente respeitada no seu ambiente de trabalho? Olha, hoje sim. Já teve momentos que eu me senti um pouco constrangida e desrespeitada em algumas situações, porém a gente vai amadurecendo, né? Vai vendo que muita coisa depende de nós mesmos, então para o ambiente ficar melhor a gente precisa amadurecer, saber lidar com as situações, saber que os problemas e os conflitos deles existem, mas cabem a nós, né? Balançar, pôr na balança, né, o que realmente é um conflito ou apenas é um dia ruim. Eu acho que com o passar do tempo, com o amadurecimento, a gente vai tendo esse olhar e vai percebendo que para ter um ambiente mais agradável, para ter uma equipe mais tranquila, a gente precisa fazer a nossa parte também. Cresceu nos últimos meses aqui dentro? Sim. Acredito que quando eu cheguei aqui eu não sabia lidar muito bem com as críticas, mas com o tempo se passou e agora eu observo que eu aceito mais e tento evoluir com elas. Aprendendo a cada dia lidar com as críticas
em mudar a minha prática pedagógica e também lidar com as pessoas no meu ambiente de trabalho e até familiar mesmo. Professora Ruth, e para você, o que é uma mediação de conflito dentro da escola? Então, a mediação de conflitos é uma forma facilitada de negociação. Então, quando há um mediador de conflitos, ele vai tentar entender os dois lados da história. Então, não vai ter um julgamento. Essa pessoa está certa ou essa pessoa, né, está errada. Então, é importante que haja essa mediação dentro do ambiente escolar e que ela tenha um olhar para os dois lados, né, e não uma pessoa certa e outra errada. Então, eu acredito que a mediação, ela deve acontecer principalmente no meio, né, ali numa sala de aula, onde às vezes tem uma disputa de brinquedo. Então, é importante que o professor, ele escute os dois lados. E também em relação aos adultos, né, se houver um conflito, a pessoa que vai mediar, essa terceira pessoa, ela precisa ter um olhar aos dois lados da história. Então, eu acredito que a mediação, ela tem uma grande importância dentro do ambiente escolar. Professora Paloma, como a mediação de conflitos vem acontecendo com as crianças aqui dentro da escola? Então, a mediação de conflito ela é um processo novo dentro do SEI, né? Esse ano que a gente incluiu a mediação de conflito dentro da escola. Acredito que através de todos os cenários que vieram acontecendo nos últimos tempos, eu venho observando que teve uma boa evolução, porque anteriormente a gente fazia mediação de conflito, só que de uma forma diferente. Nós, enquanto adultos, professores, educadores dentro do espaço, a gente intervia de alguma forma rapidamente. Então, acontecia alguma mediação de conflito, a gente já ia e tentava resolver para a criança ou de alguma forma ajudar elas a resolver, pedindo para pedir desculpa, dando um abraço no amigo. Não que isso fosse uma forma errada, mas a partir do momento que a mediação de conflito ela entrou dentro do espaço do SEI, ela fez com que a gente teve um novo olhar. Um olhar de cuidado, um olhar de acolhedor, uma escuta mais atenta e observadora. Então, no momento que acontece o conflito, não necessariamente precisa ser o professor, o mediador, mas como pode ser também outra criança. E nesse momento, principalmente nós enquanto professores, a gente dá esse espaço para a criança, ver como que eles vão entender esse conflito, como eles vão resolver, e caso eles não consigam, porque ainda tem crianças que tem uma dificuldade na resolução de conflito, aí a gente entra, tenta auxiliar e mediar. Isso.